Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. A palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aí, por enquanto, a leitura da palavra do Senhor. Os irmãos certamente já viram nas ruas propagandas, de igrejas, chamando pessoas para os cultos, para as programações, para as noites especiais, com o seguinte slogan: pare de sofrer. Pare de sofrer. É claro que num país como o nosso, um país onde há tanto sofrimento, onde há tanta desigualdade social, onde há tanta violência, tanta miséria, todo tipo de males, problemas, resultantes inclusive da dificuldade de se conseguir um tratamento de saúde apropriado. Claro, as pessoas olham para essas propagandas e pensam que vai ser a solução, que ali elas vão encontrar, como que num passe de mágica, bastando cumprir esse ou aquele ritual evangélico, a solução para os seus problemas. E nem percebem muitas vezes que serão apenas mais enganadas e que muitas vezes receberão ainda mais problemas decorrentes destas falsas interpretações da palavra de Deus. O fato é que se prega que existem demônios por trás de todos os males, demônios que causam doenças, demônios que causam problemas financeiros, demônios que causam dificuldades matrimoniais e demônios que causam todo tipo de problema ou luta ou enfermidade. E então, somente aqueles que supostamente têm o poder espiritual, o conhecimento daqueles fatos, podem operar a libertação. Claro, mediante generosas contribuições financeiras, ou mediante uma repetição do ritual semana após semana, até que por fim isso vai acontecer. Um breve parêntese aqui antes de entrar propriamente no assunto. O Novo Testamento de fato ensina que espíritos malignos podem causar males. Esse não é um ensino totalmente falso. O Novo Testamento ensina isso. Havia muitos casos de pessoas que eram possuídas por espíritos malignos, que causavam doenças, enfermidades, e o Senhor Jesus expelia esses espíritos malignos e devolvia as pessoas à saúde. Mas aqui está o ponto central dessa discussão. O que pode libertar uma pessoa não é participar de um determinado ritual, não é participar de uma novena de não sei quantas semanas, não é se reunir em volta de uma fogueira e fazer algum tipo de ritual de queima e quebra de maldição. O que liberta alguém não é um objeto ungido, não é algum tipo de objeto místico, mágico, um copo d'água, ou uma rosa, ou, sei lá, um papel, um versículo impresso. Isso vai trazer libertação. Essas coisas são simplesmente superstições
evangélicas. O que liberta, segundo a palavra de Deus, é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Portanto, é conhecer Jesus, como ele se revela na Bíblia, na Escritura, que é a garantia de libertação. Portanto, é nascer de novo, é se converter, é ter uma verdadeira experiência espiritual de conversão. Isso produz libertação na vida de alguém. Mas então será que, uma vez que uma pessoa se converte, uma vez que ela de fato e de verdade se arrepende dos seus pecados, confia na cruz do Salvador, lá naquela cruz maravilhosa, onde ele deu sua vida, derramou seu sangue para perdoar nossos pecados, a mais pura verdade, o mais puro evangelho. Mas então, se uma pessoa crê nisso, se converte, significa que a partir daí ela não terá mais problemas? Significa então que a partir daí ela não vai mais sofrer? A Bíblia não ensina isso. Um crente verdadeiro vai continuar sofrendo por toda a sua vida. Eu sei que isso não é um evangelismo muito atrativo para as massas, para as multidões. Eu sei que isso não vai atrair milhares, milhões de pessoas. É claro que não. Mas era o que Cristo fazia. Ele não era tão ávido para conquistar adeptos. Ao contrário, ele costumava desanimar um pouco aqueles que estavam um pouco mais afoitos em segui-lo, talvez sem pensarem a respeito do que significava seguir. Então ele parava e dizia assim: pense bem, quantos quilos você aguenta carregar? Porque você vai ter que carregar uma cruz. Claro que não era uma cruz de verdade, mas significava tomar o mesmo rumo do Mestre, o rumo do sofrimento, a disposição de sofrer, de ser o opróbrio do mundo, a disposição de enfrentar as multidões. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quanto peso você aguenta levar? Faça a conta, pega a calculadora, Jesus dizia. Você está disposto a abrir mão de tudo e de você mesmo, dos seus direitos? Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores, dizia um dos discípulos. Jesus dizia assim: tem certeza? Está convicto disso? Está preparado para o que você mesmo está dizendo, o que significa me seguir? Porque as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Está preparado para dormir ao relento? Está preparado para não ter onde repousar a cabeça? Isso não é teologia da prosperidade, meus queridos. De fato, não é um evangelho atrativo para as massas, mas o evangelho não é mesmo atrativo. O evangelho é choque. O evangelho rebaixa o ser humano. O evangelho mostra seus pecados. O evangelho nunca foi, nunca vai ser, não deve ser atrativo. Ele é escândalo. Não é isso que a mensagem da cruz é? Escândalo para os judeus? Loucura para os gregos? Uma pessoa que se dispõe a seguir a Jesus tem que fazer as contas, Jesus dizia. Ou então vai passar vergonha. Ele disse, vai ser igual aquele homem que começa a construir uma casa, mas ele não fez as contas para saber se ele tem recurso suficiente para terminar a obra. Aí ele começa, constrói, daqui a pouco tem que largar abandonado no meio. Que vergonha. Ele diz, assim são muitos discípulos. Eles não fizeram as contas para saber se estão dispostos a irem até o fim, a pagar o preço do verdadeiro discipulado. O Senhor Jesus não prometeu. A Bíblia não promete. Pare de sofrer. Ao contrário, ela diz, está preparado para sofrer? É claro que se o nosso Deus quer nos livrar, como já diziam os irmãos, os 3 amigos de Daniel, da fornalha ao Nabucodonosor, Ele fará. Fé é crer que Deus pode livrar.
Mas se ele não quiser livrar, diziam os 3 amigos, nós não vamos desanimar da fé. E nós vamos enfrentar a fornalha, por mais quente que esteja. Isso é fé. Se o nosso Deus quer, Ele faz, Ele pode. Se Ele não quer, Ele estará conosco. E nós enfrentaremos essas lutas e essas dificuldades. Queridos, o apóstolo Paulo era um homem crente? O que vocês acham? Dá para considerar Paulo uma pessoa crente? É claro, ele escreveu metade do Novo Testamento. Se não fosse crente, nós estávamos perdidos, né? Não teríamos a verdade confirmada pela vida de um homem crente. Mas vocês se lembram do resumo da biografia, né, do apóstolo Paulo, que está registrado lá na 2ª carta aos Coríntios? Vejamos, para relembrar a nossa memória, essa passagem que está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, em que Paulo faz aqui uma espécie de um relatório da sua vida. Ele diz, ele está aqui falando sobre aqueles falsos apóstolos que o estão acusando de não ser um apóstolo verdadeiro, e o argumento que ele vai usar não é milagre que ele fez, não é, sei lá, algum tipo de proeminência sobre a igreja. Ele vai dizer, o meu argumento do apostolado é o tudo que eu sofri por Cristo. E aí ele diz aqui no versículo 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. E aí, agora vem aqui a lista. Primeiro, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Primeiro na lista aqui. Quantas vezes? 5. Recebeu o quê? A famosa quarentena de açoites do Império Romano. Aqui foi via os judeus, mas era muito conhecida essa quarentena. Significava o seguinte, 40 chibatadas em público, lá no centro da cidade. 40 chibatadas, com aqueles chicotes que tinham, tipo, chumbinhos nas pontas, arrancava pele, arrancava pedaço. Ele diz, 5 vezes eu recebi uma quarentena. Por que uma quarentena menos 1? Dizem as lendas, né, que é porque 40 mataria. Então dava um desconto, só 39. Ao invés de receber 40 chibatadas, recebia 39. Uma quarentena de açoites menos 1. Paulo diz, no meu currículo, 5. 5 vezes recebi isso. Depois ele diz, mas 3 vezes, fui 3 vezes fustigado com varas. Era um outro estilo, né, para não ser muito enjoativo, só chicote. Então eles usavam também varas. Aquelas varas tipo bambu, alguma coisa nesse sentido, que é ao mesmo tempo que é firme, também é flexível. E via de regra os verdugos, que eram os que batiam, eles se revezavam, ficavam um do lado, do outro, o sujeito ficava amarrado ali, preso num poste, e aí eles se revezavam para bater com a vara. E essa aqui não tinha limite, tá? Não era só 40 menos 1. Essa aqui era até o sujeito aguentar, até ele ficar em pé. Ou até às vezes os verdugos caíram tão cansados, eles se revezavam batendo para não cansar. 3 vezes. Vai para o currículo também. 3 vezes recebi esse ritual terrível de açoite público, meus irmãos. Além da vergonha, além da exposição. Paulo passou por isso. E ele diz ainda, e mais uma vez eu fui apedrejado. O apedrejamento é um linchamento público, né? Isso não é pelas autoridades, isso é pela turba enlouquecida. É quando a multidão se volta contra alguém e quer matar essa pessoa. A gente já tem conhecimento de linchamento, sabe o quanto isso é terrível. Paulo passou por um. Só um, porque provavelmente 2 não aguentaria. Ele passou por um. Aquele que aconteceu lá daquela sessão de passagens dele pelas cidades de Icônio, Listra e Derbe. Lá onde ele foi apedrejado no centro da cidade e arrastado para fora da cidade como se fosse morto. Lógico, depois do apedrejamento, estava morto. Jogaram ele lá, o corpo dele. Não sei se ele ressuscitou ou se não estava morto, mas ele levantou, o texto diz. Seguiu em frente. Mas não para aí.
Agora ele vai abreviar um pouco. Em naufrágio, 3 vezes. Vai para o currículo também. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios, do mesmo sangue, no caso, os mesmos judeus. Em perigos entre gentios, quer dizer, lá fora, os estrangeiros. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias. Vigília aqui não é vigília de oração, passar a noite orando. Isso até que é bom. Essa vigília aqui é de não poder dormir, dada aos perigos, dada aos assaltos, dada a violência dos inimigos. Em fome e sede, em jejuns. Esse não é o jejum que você faz para buscar mais espiritualmente a presença de Deus. Isso aqui é o jejum por não ter. Não ter o que comer. Muitas vezes, em frio e nudez, até ficar sem roupa, sem ter o que vestir. Paulo passou por isso. Não é muito atrativo esse tipo de pregação. Você nunca vai ver um desses, entre aspas, teólogos do pare de sofrer, lendo uma passagem pensando assim, alguém quer aceitar isso aqui? Alguém aceita uma vida como essa? Quanto é que você vai contribuir para ter uma vida como essa? Você não vai ver. Mas faz parte da vida de um homem de Deus. Pode ser que, não, com certeza, nós não passamos por tudo isso. Com certeza não. Por misericórdia, por graça de Deus. Porque talvez não ficava um. Se nós tivéssemos que enfrentar toda essa situação. Mas nós vamos ter outros sofrimentos. Um crente não está livre de desenvolver um câncer. Não está livre de desenvolver algum tipo de doença terrível. Não está livre de bater o carro, de morrer num acidente. Não está livre, meus irmãos, de ser assaltado lá na esquina. Simplesmente porque o Senhor não prometeu que Ele estaria livre. Se o Senhor, nosso Deus, quer nos livrar desses eventos, Ele faz, tem feito, muitas vezes faz, e nós o glorificamos por isso. E quando Ele não faz, o que nós fazemos? Reclamamos? E quando Ele não faz? Mas eu quero dizer a você, e aqui eu vou um pouco além, porque é o seguinte. Se tornar um crente não significa não apenas não deixar de sofrer. Não vai parar de sofrer por ser um crente. Mas significa sofrer mais, sofrer ainda mais. Porque além dos sofrimentos que nós vamos compartilhar com o restante dos homens que não são crentes, que são incrédulos, há uma nova categoria de sofrimento que só nós temos, que é privilégio exclusivo dos crentes, que é graça de Deus. Eu li na liturgia do texto, do culto hoje, está lá, Filipenses 1, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, a graça de sofrer, de padecer por Cristo. Olha a sequência de Paulo, depois que ele fala do frio, da nudez, verso 28, além das coisas exteriores, essas aí, as coisas exteriores, 5 vezes a quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado, 1 vez apedrejado, naufrágio, fome, frio, sede. Além dessas coisas, ele fala, exteriores, essas qualquer pessoa pode passar. Agora vem as próximas, só crente passa. Exclusividade de crente, ele diz, há o que pesa sobre mim diariamente. O que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Ele está descrevendo aqui uma parte do novo sofrimento. Do sofrimento exclusivo dos crentes. No caso dele, era justamente o sofrimento pelo estado espiritual da igreja, ou das igrejas que ele havia plantado, e que ele precisava se corresponder à distância. Há um novo sofrimento para os crentes. É o sofrimento espiritual. Eu quero agora, irmãos, voltar para 1 Pedro, porque lá eu vejo as 3 razões
pelas quais o crente sofre, e sofre dobrado, sofre mais do que os homens do mundo sofrem. Há 3 razões, elas estão lá. Voltemos agora para 1 Pedro, capítulo 1, e vejamos essas 3 razões. Há outras, mas eu resumo aqui em 3 as razões pelas quais um crente verdadeiro sofre. Primeira delas, nós sofremos porque nós não somos mais deste mundo. No dia em que nascemos de novo, nos tornamos cidadãos do mundo vindouro. Mas não fomos para lá ainda. Então, nós ficamos divididos entre 2 eras. O nosso coração já anseia, pulsa por aquela realidade futura. Mas os nossos pés ainda estão aqui. E isto é tão difícil. Quem experimenta um pouquinho do céu, como é difícil viver de novo na terra. Eu acabei de chegar lá dos Estados Unidos, andei naquelas rodovias excelentes, né, maravilhosas lá. Aquele trânsito organizado, todo mundo certinho, esperando a vez, entrando e tal. Cheguei aqui, desembarquei, peguei o carro e fui para a rua. Apertado. Motoqueiro, vamos lá, né? É isso aí. Parei na preferencial e fiquei lá, esperando a minha vez, a minha vez. Tô no Brasil, se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Entrei. Mas isso não é nada. Perto da nossa realidade espiritual, nós já experimentamos um pouquinho do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra. E agora nós temos que continuar vivendo aqui, vendo todo o sofrimento ao nosso redor, vendo a violência que tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que tem em qualquer lugar do mundo, vendo a impiedade das pessoas, vendo os corações cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais narcisistas, em qualquer parte do mundo. Lutando com os nossos próprios pecados. Enfrentando as tentações que nós já devíamos ter superado há décadas. Mas elas estão de novo lá, todo dia. Lutando contra a mentira, contra a maledicência, contra a fofoca, contra a ira, contra a cobiça, contra a inveja, contra a sensualidade. Todo dia lutando com essas coisas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quem não sofre por isso, não sabe o que é ser crente. O crente sofre algo que o mundo não sabe o que é. Principalmente porque ele está nesse meio termo, nem lá e nem aqui. Ainda não estamos no novo céu e na nova terra, embora já sejamos novas criaturas, embora o passado já passou, né? O que era, as coisas passadas ficaram para trás, mas nós não entramos lá ainda. Olha o que Pedro está falando aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É só esperança ainda não é fato, ainda não é realidade em nós. É uma esperança real. Mas ainda é esperança. Mediante a ressurreição de Cristo, aí está o fato. Mas a nossa ressurreição não aconteceu ainda. Ainda é esperança, é o que nós esperamos. Ele nos regenerou, ele diz no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula. Que está lá no novo céu e na nova terra. Lá está a nossa herança. Nós não vamos nunca receber a nossa herança aqui, neste mundo, nesta era. Nesse estágio das coisas, nós nunca vamos receber. Então, o tesouro está sempre lá na frente. Nós nunca vamos chegar lá. Olha as características do tesouro, dessa herança incorruptível. Diferente dos daqui, né? Tudo a traça, a ferrugem, destrói. Lá não, é incorruptível. Sem mácula, ou seja, limpo. Não é uma riqueza resultado de uma sonegação, de um jeitinho, de alguma maneira. Limpo, é um tesouro puro, é um tesouro perfeito, imarcessível, quer dizer, intocável.
que ninguém pode tocar, ninguém pode botar a mão nele. Reservada, ou reservado nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. É isso que nos guarda, nos dá sustentáculo aqui. Mas a salvação vai se revelar no último tempo. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós estamos entre essas duas eras. É isso que mais causa sofrimento ao nosso coração. Primeira razão, portanto, por que os crentes sofrem é essa. Nós já somos cidadãos do mundo vindouro, mas ainda temos que viver aqui, em meio às tragédias, em meio à nossa própria corrupção. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro é o resultado da compreensão, do entendimento da situação que nos cerca, da situação do nosso próprio coração. Por outro lado, e aí eu quero dar uma palavra de incentivo, não se envergonhe das suas lutas pessoais, das tentações que você precisa enfrentar todo dia. Sabe por quê? Isso é prova. É prova de que você já faz parte do mundo vindouro. Só crente experimenta isso. Por isso, o sofrimento do crente é dobrado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o crente sofre, todo crente verdadeiro sofre, porque Deus usa o sofrimento, a provação, a tribulação, como um instrumento de purificação da nossa fé. E o exemplo que Pedro usa aqui é justamente a questão do fogo com o ouro. O fogo queima a maioria dos materiais, ele desintegra, né? Se você colocar madeira no fogo, ele vai queimar a madeira toda e vai ficar só cinza. Mas o efeito do fogo sobre o ouro é totalmente diferente. Ele derrete o ouro, mas então possibilita separar as impurezas para manter o ouro puro. Ou seja, Deus usa o fogo da tribulação, Deus usa o fogo do sofrimento sobre as nossas vidas. Primeiro, para ver se essa fé aí é verdadeira, senão vai virar cinza. Vai desintegrar. Não vai sobrar nada. A semente que foi jogada no solo, das 4 tipos de sementes jogadas no solo, segundo a parábola do semeador, uma caiu no solo rochoso, pedregoso. Ela nasceu, ela cresceu, mas a raiz era superficial. Veio o sol forte das tribulações, Cristo disse, das provações, e fez o que com a plantinha? Destruiu, secou. Sim, as tribulações, as provações, elas incineram a fé falsa. Mas elas purificam a fé verdadeira. E quando a nossa fé, a verdadeira, é purificada, glorificamos a Deus. É isso que Pedro fala. Purificando a sua fé, isso vai redundar em honra, em glória, em louvor ao nosso Senhor. Portanto, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que esta fé que eles demonstram seja purificada, seja aperfeiçoada, a fim de que o nome de Deus seja glorificado, meus irmãos. Toda vez que você estiver passando por lutas, pense que quanto mais pura for a sua fé, mais você glorifica a Deus. Deus é glorificado quando nós, diante das pressões do mundo, mantemos o padrão saudável da fé verdadeira. E é por isso que Deus ordena sobre os seus filhos o sofrimento. E em terceiro lugar, e esse aqui sobre todos os aspectos para mim é o mais surpreendente, porque ele em princípio parece ser um contrassenso. Em terceiro lugar, Deus permite e ordena o sofrimento dos seus filhos, porque o sofrimento é o caminho para experimentar uma alegria maior, o caminho para experimentar uma alegria superior. Olha as palavras que Pedro usa aí, fala sobre uma alegria
indizível e cheia de glória, que é experimentada em meio ao sofrimento, não fora dele, em meio ao sofrimento. Um crente verdadeiro pode experimentar no meio da maior prova, no meio da maior tribulação, da maior angústia, ele pode experimentar ao mesmo tempo uma alegria indizível e cheia de glória. Aí você me pergunta, pastor, o que é essa alegria indizível? Diz, é indizível, não tem como explicar. É totalmente indizível, Pedro fala. Mas o adjetivo já nos mostra, é algo extraordinário. Cheia de glória, uma alegria gloriosa. Mas ele menciona algo interessante aqui que vale a pena olhar com mais cuidado. Observe aí no versículo 8, quando ele diz assim, sobre Jesus Cristo, né? A quem não havendo visto, há mais. No qual, que é o próprio Cristo, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, no mais terrível sofrimento, nós compreendemos, mesmo sem estar vendo Jesus, mas nós compreendemos Jesus mais claramente. Por quê? Porque ele sofreu. Porque ninguém sofreu mais do que ele. Não só o sofrimento físico, mas principalmente o espiritual. Cristo carregou os nossos pecados. Ninguém sofreu mais espiritualmente do que ele. Então, quando eu estiver passando por algum sofrimento nesta vida, eu tenho a oportunidade de, através desse sofrimento, olhar para Cristo, mesmo sem vê-lo, mas me identificar com ele. E também encontrar nele a alegria indizível e cheia de glória, por causa do triunfo de Jesus, da sua vitória, da sua ressurreição, que coloca as coisas nos seus devidos lugares, que reordena o mundo, que traz outra vez o universo aos propósitos de Deus. A nova criação celeste, terrena, que se inicia com o domingo, com a ressurreição, com o primeiro dia da semana. Lá no mundo vindouro nós vamos experimentar isso plenamente. Mas no presente nós já temos uma amostra fiel desta alegria. Irmãos, essa identificação com Jesus nos faz ver onde está a verdadeira alegria e também onde está a verdadeira tristeza. A alegria não está na ausência do sofrimento. E a tristeza não está no sofrimento em si, mas naquelas coisas pelas quais Cristo sofreu. É aí que está o verdadeiro sofrimento. Mas aí também está a vitória de Cristo. E na vitória dele, nós experimentamos a vitória sobre os verdadeiros problemas que nos afligem. O mal, o pecado, a queda. E na restauração disso, no visualizar, no vislumbrar o mundo vindouro pela fé, nós experimentamos agora, aqui, a alegria indizível e cheia de glória. Para concluir, meus irmãos, tentando equilibrar um pouco todo esse ensino, eu digo o seguinte: nós não temos que ser masoquistas. Ninguém precisa querer sofrer por sofrer, não precisa gostar de sofrer, porque o sofrimento não é um fim em si mesmo. É algo temporário. Aliás, Pedro enfatiza isso. Se necessário, por breve tempo, sejais contristados com várias provações. Graças a Deus, porque por mais que alguém possa sofrer, não é contínuo. São intervalos. Mesmo a lista de horrores do apóstolo Paulo, né, ele não era açoitado todo dia, foram só 5. Brincadeira, né? 5 é muita coisa. Mas havia um intervalo para passar pelo sofrimento. Ele não é contínuo. Ele é útil para os propósitos de Deus. Mas nós temos que ter uma postura equilibrada. Agora eu retorno outra vez ao apóstolo Paulo, deixando um pouco Pedro. Porque Paulo teve aquele caso do chamado o espinho na carne, lembram-se?
Provavelmente a situação mais dolorosa que ele passou. Vale a pena ler o texto para nós encerrarmos essa meditação. Vamos lá para 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha, os termos são fortíssimos. Ele não diz o que era, mas ele diz um mensageiro de Satanás, que Deus colocou para me esbofetear, para bater no meu rosto todo dia, a fim de que eu fique humilde. Não é literal, não tinha lá um demônio batendo em Paulo. Mas era alguma situação, provavelmente uma doença, uma situação física, algo muito difícil pelo qual ele passou. O que ele faz? Qual é a sua reação? A reação coerente de qualquer crente. Pede ao Senhor, ora ao Senhor para que tire. Está entre vós alguém doente? Chama os presbíteros, faça oração. Quer dizer, o caminho do crente é, na hora do problema, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, fazer o quê? Orar, buscar ao Senhor, crer, o Senhor é todo-poderoso, Ele pode resolver, Ele pode curar. Mas nem sempre Ele faz. Por seus propósitos maiores, soberanos. Não é necessariamente falta de fé de quem está orando. Não é falta de poder nessa ou naquela igreja. São os propósitos de Deus. Olha a resposta. Olha o que Paulo faz então, verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja só, né? Até uma certa insistência. 3 vezes. Ele podia ter pedido uma só. Ou seja, ele pediu uma só, não aconteceu. Já era uma resposta meio indireta de Deus. Não vai dar certo. Mas ele pede de novo. Nada. E pede de novo. Ou seja, você tem o direito de insistir com Deus. Você pode ser um pouco importuno com Deus. Você pode bater na porta, porque quem bate, né, será aberto. Quem busca, encontra. Mas às vezes não. E foi o que aconteceu com Paulo. Veja aí, versículo 9. Então ele me disse, depois da terceira vez que Paulo pediu, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que foi que Deus respondeu? Você tem que viver na minha graça. A minha graça tem que ser suficiente para a sua vida, sem que eu retire o tal espinho. Ou seja, a resposta foi não. Não vou tirar o espinho, vai ficar. Essa vergonha que se enfrenta todo dia, vai ficar. Esse esbofeteamento diário, vai ficar. Mas a minha graça vai te capacitar a enfrentar e a passar por isso. Qual a reação de Paulo? Reclama. Fala, vai ver que não orei o suficiente. Vai ver que eu não fiz o ritual correto. Vai ver que eu tinha que ter determinado. Eu tinha que ter decretado, eu exijo, Senhor. O Senhor tem a obrigação de fazer isso. Claro que não. Loucuras. Esse tipo de mentalidade louca, infame. Isso é mais depravado do que o diabo. Esse tipo de pensamento. O de Paulo é: seja feita a tua vontade. Se o Senhor não quer atender ao meu pedido, ele diz, de boa vontade, quer dizer, não é coisa forçada, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Aqui a gente consegue então equilibrar todos os pontos disso. Não é gostar de sofrer, não é sofrer por masoquismo, não. Também não é se calar, não é orar, não é não orar, não é dizer, eu sofro porque eu tenho que sofrer. Se está com problema, faça oração. Está precisando de alguma coisa? Busque do Senhor. Insista até mesmo. Mas quando a resposta claramente é não, quando a resposta claramente é a minha graça te basta, então diga glória a Deus por isso. Então aprenda a sentir prazer neste sofrimento, como está escrito. Então aprenda a exultar, como Pedro fala, exultar nos sofrimentos, nas tribulações. Aprenda a experimentar a alegria indizível e cheia de glória, mesmo passando por todos eles, mesmo enfrentando um não de Deus. Porque é deste modo que a nossa fé é purificada. E é desse modo que a nossa fé glorifica ao Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a fazer isso, a praticar isso. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é bíblico. É o que a Bíblia nos ensina. Oremos. Santo e eterno Deus, grande é o teu nome, Senhor Deus. Excelso, majestoso, soberano. Ao meditarmos na tua grandeza, ó Deus, no teu amor, na tua compaixão, os nossos problemas se tornam menores, incomparáveis, diante do mundo por vir. Os sofrimentos do tempo presente, como diz em Romanos 8, não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós, os filhos de Deus. Só te pedimos uma coisa, Senhor. Fortalece a nossa fé. Torna cada dia mais concreta a nossa esperança nas coisas do Senhor, para que o que tivermos que enfrentar, os desafios, as lutas, as batalhas que tivemos que lutar, o que estiver no nosso caminho, nada, ó Deus, nos afaste desta viva esperança, ao mesmo tempo em que já experimentamos a alegria indizível, cheia de glória. Glórias ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.